O Forasteiro, de H.P. Lovecraft. Se você gostar do nosso trabalho, deixe um like, seu comentário, inscreva-se no canal e aperte o sininho. À noite o barão sonhou pesares 1000, e seus guerreiros todos, com forma e escuridão, de bruxa e diabo e verme de caixão, caíram em longo pesadelo. Keats. Infeliz é aquele a quem as lembranças da infância trazem apenas medo e tristeza. Miserável é aquele que olha para trás nas horas solitárias em vastos e lúgubres aposentos com tapeçarias marrons e fileiras enlouquecedoras de livros antigos, ou nas vigílias espantadas em bosques crepusculares de árvores grotescas, gigantescas e sobrecarregadas de videiras que silenciosamente ondeiam galhos retorcidos nas imensas alturas. Tal sina me deram os deuses, a mim, o atordoado, o decepcionado, o estéril, o alquebrado. No entanto, sinto um contentamento estranho, e agarro-me desesperadamente a essas memórias murchas, quando minha mente, por alguns instantes, ameaça ir além, para o outro. Não sei onde nasci, salvo que o castelo era infinitamente velho e infinitamente horrível, cheio de passagens escuras e tetos altos onde os olhos só encontram teias de aranhas e sombras. As pedras nos corredores em ruínas pareciam sempre horrivelmente úmidas e havia um cheiro amaldiçoado por toda a parte, como um odor de cadáveres empilhados de gerações mortas. Jamais havia luz, de modo que eu costumava por vezes acender velas e fitá-las fixamente, em busca de alívio. Tampouco havia qualquer sol ao ar livre, uma vez que as árvores terríveis cresciam bem acima da mais alta torre acessível. Havia uma torre negra que passava por cima das árvores e atingia o desconhecido céu exterior, mas esta encontrava-se parcialmente destruída e não podia ser subida, salvo por uma escalada quase impossível pela parede pura, pedra por pedra. Devo ter vivido por anos nesse lugar, mas não consigo mensurar o tempo. Alguém deve ter cuidado das minhas necessidades, mas não consigo me lembrar de nenhuma pessoa exceto eu, ou de qualquer coisa viva senão os silenciosos ratos, morcegos e aranhas. Quem quer que tenha tomado conta de mim, creio, deve ter sido chocantemente idoso, pois minha primeira concepção de uma pessoa viva era de algo zombeteiramente parecido comigo, mas distorcido, enrugado e decadente como aquele castelo. Para mim, não havia nada de grotesco nos ossos e esqueletos espalhados por algumas das criptas de pedra bem no fundo entre os alicerces. Eu associava fantasticamente essas coisas com acontecimentos cotidianos. E as considerava mais naturais do que as imagens coloridas de seres vivos que encontrava em vários dos livros mofados. Em tais livros aprendi tudo o que sei. Nenhum professor me exortou ou guiou e não me lembro de ouvir qualquer voz humana em todos aqueles anos. Nem mesmo a minha própria. Pois, embora eu tivesse lido sobre a fala, nunca me ocorrera tentar falar em voz alta. Meu aspecto era uma questão igualmente impensada, pois não havia espelhos no castelo. Eu apenas me encarava por instinto, como semelhante às figuras jovens que via desenhadas e pintadas nos livros. Tinha noção de juventude porque recordava tão pouco. Lá fora, além do fosso pútrido e sob as mudas árvores escuras, muitas vezes eu me deitava e sonhava por horas a respeito do que havia lido nos livros, e imaginava-me com ânsia, em meio às multidões alegres, num mundo ensolarado além da floresta interminável. Numa ocasião, tentei escapar da floresta, mas quanto mais me afastava do castelo, mais a sombra ficava densa e mais o ar enchia-se de um medo mórbido. Então corri de volta freneticamente para não me perder em um labirinto de silêncio anoitecido. Assim, por intermináveis crepúsculos, eu sonhei e esperei, mas sem saber o que esperava.
Depois, na solidão sombria, meu anseio por luz tornou-se tão frenético que eu já não podia mais descansar. Eu levantei suplicantes mãos à única torre negra em ruínas que passava por cima da floresta e atingia o desconhecido céu exterior. E afinal, resolvi escalar aquela torre. Muito embora pudesse cair, pois era melhor vislumbrar o céu e perecer do que viver sem jamais contemplar dia. No crepúsculo molhado, subi as gastas e envelhecidas escadas de pedra até alcançar o nível em que cessavam. Depois, me firmei com grande perigo em pequenos apoios para os pés que conduziam para cima. Era medonho e terrível aquele cilindro rochoso, morto e sem escada. Preto, arruinado, deserto e sinistro, com morcegos assustados, cujas asas não faziam ruído. Mas assim, mais medonha e terrível era a lentidão do meu progresso, pois por mais que eu subisse, a escuridão acima não se abrandava e assaltou-me um novo calafrio, como de um mofo assombrado e venerável. Eu tremia enquanto especulava sobre o motivo de não ter alcançado a luz e quase me atrevi a olhar para baixo. Imaginei que a noite havia caído de súbito sobre mim. Em vão tateei com a mão livre buscando uma abertura de janela, de modo que pudesse espiar para fora e para cima e tentar julgar a altura que eu atingira. De uma só vez, após uma infinidade de impressionantes rastejos cegos na escalada sobre o precipício côncavo e desesperado, senti minha cabeça tocar uma coisa sólida e soube que devia ter chegado ao teto, ou pelo menos a alguma espécie de piso. Na escuridão, ergui minha mão livre e testei a barreira, encontrando-a pétrea e inamovível. Fiz então um circuito mortal pela torre, agarrando-me a quaisquer apoios que a parede viscosa pudesse fornecer. Até que, por fim, meu teste manual sentiu a barreira cedendo e eu me voltei para cima de novo, empurrando a laje ou porta com a cabeça, enquanto usava ambas as mãos em minha ascensão temerária. Nenhuma luz revelou-se acima e, com minhas mãos subindo mais alto, percebi que a escalada estava, de momento, terminada, pois a laje era o alçapão de uma abertura conduzindo a uma superfície plana de pedra com circunferência maior do que a torre inferior. Sem dúvida, o piso de certa câmara de observação elevada e espaçosa. Avancei rastejando, com cuidado, e tentei evitar que a pesada laje caísse de volta no lugar, mas fracassei nessa última tentativa. Deitado no piso de pedra, exausto, ouvi os ecos sinistros de sua queda, mas mantive a esperança de conseguir, quando necessário, abri-la outra vez. Acreditando ter chegado agora a uma altura prodigiosa, muito acima dos malditos galhos da mata, levantei-me do piso e apalpei a parede à procura de janelas, de modo que eu pudesse avistar, pela primeira vez, o céu, a lua e as estrelas, sobre as quais havia lido. Mas em toda parte me vi decepcionado, pois tudo que eu encontrei foram vastas prateleiras de mármore, ostentando odiosas caixas retangulares de tamanho perturbador. Mais e mais eu refletia e me perguntava que segredos encanecidos poderiam habitar aquele alto apartamento separado do castelo havia tantos éons. Então, de forma inesperada, minhas mãos chegaram a um vão ocupado por um portal de pedra áspero em seu cinzelamento estranho. Tentando abri-lo, encontrei-o trancado, porém, com suprema explosão de força, superei todos os obstáculos e o escancarei para dentro. Enquanto eu fazia isso, veio a mim o mais puro êxtase que jamais conheci, pois brilhando tranquilamente através de uma ornamentada grade de ferro e passando por um pequeno corredor de pedra com degraus que subiam da porta recém-descoberta, via-se a radiante lua cheia, que eu nunca vira antes, salvo em sonhos, em vagas visões que eu não ousava chamar de memórias. Imaginando agora que eu alcançara o efetivo pináculo do castelo, comecei a correr pelos poucos degraus além da porta, mas o súbito encobrimento da lua por uma nuvem me fez tropeçar e explorei meu caminho, mais devagar no escuro. Ainda estava muito escuro quando cheguei à grade. Eu testei com cuidado e encontrei destrancada,
mas que não abri por medo de cair da altura incrível a qual eu subira. Então, a lua reapareceu. Mais demoníaco entre todos os choques é o do abissalmente inesperado e grotescamente inacreditável. Nada que eu jamais experimentara poderia se comparar em terror com o que agora via, com as maravilhas bizarras oferecidas por aquela visão. A visão em si era tão simples quanto estonteante, pois era apenas isto. Em vez de um panorama vertiginoso de copas arbóreas visto de uma eminência elevada, estendia-se ao meu redor no mesmo nível, através da grade, nada menos do que o solo firme. Adornado e diversificado por lajes e colunas de mármore, obscurecida por uma antiga igreja de pedra cuja ponte de torre arruinada brilhava, espectral à luz da lua. Meio inconsciente, abri a grade e saí cambaleando pelo caminho de cascalho branco que se estendia em duas direções. Minha mente, atordoada e caótica como estava, ainda detinha o frenético anseio por luz, e nem mesmo a maravilha fantástica que acontecera poderia interromper meu avanço. Eu não sabia e tampouco me importava se minha experiência era insanidade, sonho ou magia. Mas estava determinado a observar o brilho e o júbilo a qualquer custo. Não sabia quem eu era ou o que eu era, ou o que poderia ser meu entorno. Embora, continuando a tropeçar pelo caminho, ganhasse noção de uma espécie de temível memória latente, que tornava meu progresso não de todo fortuito. Passei sob um arco, saindo da região de lajes e colunas, e vaguei pelo campo aberto, por vezes seguindo a estrada visível, mas por outras deixando-a com curiosidade para trilhar prados onde apenas ruínas ocasionais revelavam a antiga presença de uma estrada esquecida. Em certa altura, atravessei a nado um rio veloz, no qual uma alvenaria desmoronada e coberta de musgo indicava uma ponte havia muito desaparecida. Mais de 2 horas devem ter se passado antes de eu chegar ao que parecia ser meu objetivo, um venerável castelo coberto de eras e um parque densamente arborizado, enlouquecedoramente familiar, mas cheio de desconcertante estranheza para mim. Vi que o fosso estava preenchido e que algumas das bem conhecidas torres encontravam-se demolidas, ao passo que existiam novas alas para confundir o espectador. Mas o que observei, com mais interesse e prazer, foram as janelas abertas, magnificamente incendiadas de luz e emitindo um som da mais jubilosa folia. Avançando para uma delas, espiei para dentro e vi um grupo excentricamente vestido. De fato, os convivas alegravam-se conversando com animação. Ao que parecia, eu nunca tinha ouvido a fala humana antes e só podia vagamente adivinhar o que era dito. Alguns dos rostos pareciam deter expressões que traziam lembranças incrivelmente remotas. Outras eram desconhecidas no máximo grau. Eu agora passei pela janela baixa, ingressando na sala brilhantemente iluminada, passando também, desse modo, do meu único momento de luz e de esperança para minha mais negra convulsão de desespero e compreensão. O pesadelo veio rápido, pois enquanto eu entrava, ocorreu de imediato uma das mais terríveis manifestações que eu jamais concebera. Eu mal atravessara o parapeito quando desceu sobre o grupo todo um súbito e não anunciado medo de intensidade horrenda, distorcendo todos os rostos, evocando os mais horríveis gritos de quase todas as gargantas. A fuga foi universal e, no clamor de pânico, diversos desmaiaram e foram arrastados por seus companheiros em louca fuga. Vários cobriram seus olhos com as mãos e se projetaram cega e desajeitadamente na corrida para escapar, derrubando móveis e chocando-se nas paredes antes de conseguirem chegar a uma das várias portas. Os gritos eram espantosos. Eu, parado, sozinho, aturdido no brilhante aposento, enquanto ouvia seus ecos extinguindo-se, tremia ao pensar no que poderia estar à espreita perto de mim, invisível. Uma inspeção ocasional, o recinto pareceu estar deserto, mas quando me dirigi para uma das alcovas, julguei ter detectado ali uma presença. Uma insinuação de movimento além do vão, sob um arco dourado,
que conduzia para outro e bastante similar recinto. Ao me aproximar do arco, comecei a perceber a presença com mais clareza. Em seguida, com o primeiro e o último som que jamais proferi, uma ululação medonha que me revoltou quase tão pungentemente quanto sua causa nociva. Contemplei por inteiro, em sua vividez aterradora, a inconcebível, indescritível e impronunciável monstruosidade que havia, com seu simples aparecimento, transformado um grupo alegre numa manada de delirantes fugitivos. Não posso sequer sugerir como aquilo era, pois tratava-se de um composto de tudo que é impuro, misterioso, indesejável, anormal e detestável. Era uma sombra macabra de decadência, antiguidade e desolação, o pútrido e gotejante ectoplasma da revelação insalubre, o terrível desnudamento daquilo que a terra misericordiosa deveria sempre ocultar. Sabe Deus que aquilo não era deste mundo, ou já não era deste mundo. Contudo, para meu horror, notei em sua feição carcomida e de ossos expostos uma caricatura maliciosa, abominável da forma humana. Em seu traje mofado, em desintegração, uma qualidade indizível que me gelou ainda mais. Eu estava quase paralisado, mas não a ponto de impedir um débil esforço de fuga, um tropeço para trás que não conseguia quebrar o encanto no qual me prendia um monstro sem voz e sem nome. Meus olhos, enfeitiçados pelas órbitas vítreas que os fitavam de maneira repugnante, recusavam-se a se fechar. Embora estivessem misericordiosamente turvos e não mostrassem o terrível objeto senão de forma indistinta depois do primeiro choque. Tentei levantar minha mão para bloquear a visão, mas tão atordoados estavam os meus nervos que meu braço não pôde obedecer de toda a minha vontade. A tentativa, entretanto, bastou para perturbar meu equilíbrio. E precisei cambalear vários passos à frente para evitar uma queda. Fazendo isso, ganhei uma súbita e agonizante noção da proximidade da coisa putrefata cuja horrenda respiração oca eu quase imaginava poder ouvir. Praticamente louco, vi-me, no entanto, capaz de projetar uma mão para repelir a fétida aparição que tanto se achegava quando, num cataclísmico segundo de cósmico pesadelo e infernal acidente, meus dedos tocaram a podre pata estendida do monstro sob o arco dourado. Não gritei, mas todos os carniçais diabólicos que cavalgam o vento noturno gritaram por mim quando, naquele mesmo segundo, desabou sobre minha mente uma única e fugaz avalanche de memória capaz de aniquilar a alma. Eu soube, naquele segundo, de tudo que houvera. Lembrei-me de além do pavoroso castelo e das árvores e reconheci o edifício alterado em que eu agora estava. Reconheci, mais terrível entre tudo, a abominação profana que me fitava com malícia. Parada diante de mim, enquanto eu retirava meus dedos maculados de seus próprios dedos. Mas no cosmo há bálsamo, bem como amargura. Esse bálsamo é nepente. No horror supremo daquele segundo, esqueci o que havia me horrorizado, e a explosão de memória negra desapareceu num caos de imagens ecoantes. Em um sonho fugi daquele prédio assombrado e maldito e corri, rápida e silenciosamente sobre o luar. Quando voltei ao adro de mármore e desci os degraus, encontrei o alçapão de pedra inamovível, mas não lamentei, pois eu odiara o antigo castelo e as árvores. Agora cavalgo com amigáveis carniçais zombeteiros o vento noturno, e brinco durante o dia entre as catacumbas de Nefrenká, no vedado e desconhecido vale de Adot, junto ao Nilo. Sei que essa luz não é para mim, exceto a da lua sobre os túmulos de pedra de Neb, tampouco qualquer alegria, exceto pelos festins sem nome de Nitocris, sobre a grande pirâmide. Contudo, em minha nova selvageria e liberdade, quase saúdo a amargura da alienação. Pois embora o nepente tenha me acalmado, sei sempre que sou um forasteiro
Um estrangeiro neste século entre aqueles que ainda são homens. Disso eu soube desde que estendi meus dedos para a abominação. Dentro da grande moldura dourada, estendi meus dedos e toquei uma superfície fria e inflexível de vidro polido.